Aconteceu mais um SmackDown! Hey, acompanha agora o podcast. Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zé trazendo pra vocês mais um podcast, galera. Vamos falar então desse último SmackDown que aconteceu, o SmackDown aí sendo caminhado para o Royal Rumble Match, tendo ali algumas resoluções em relação ao título intercontinental e também ao título mundial. Então, sem mais delongas, vamos começar com o primeiro segmento envolvendo o novo campeão intercontinental, Dean Ambrose. O Dean Ambrose vai em direção ao ringue e vai apresentar o Ambrose Asylum. E bom, ele fala que foi campeão intercontinental, né? Uma coisa que todo mundo já sabe. E fala que vai entrevistar então nada mais e nada menos que The Miz e Maryse, o ex-campeão intercontinental e a sua esposa e manager, né? E que mulher, hein? Enfim. E aí os dois vão em direção ao ringue e o The Miz fala que está completamente chateado, que cada vez que o Dean Ambrose segura o cinturão intercontinental, ele vai desvalorizando toda aquela glória que o The Miz colocou no mesmo, né? Não tem nada de mentira nisso que ele disse, enfim. E aí, então, ele vai e fala que ele também estará no Royal Rumble Match. Vale lembrar que o Dean Ambrose também se anuncia no Royal Rumble Match, né? Se confirma lá, o The Miz também. Só que o The Miz fala que ele merece né? Ele tem o direito de disputar o título intercontinental, a revanche dele, etc. E o Ambrose dá uma de enganador, como sempre, né? O Dean Ambrose sempre fazendo aquelas estrapalhadas deles, aquelas graças, aquelas trollagens. E vai falar, não, mas eu sei, eu vou te dar o que te pertence, né? O The Miz acha que é o título intercontinental, mas na verdade é lá um retrato dele na Maryse ganhando o prêmio de melhor participante do Ambrose Asylum, né? Coisa que algumas semanas atrás o The Miz tinha feito com o Dean Ambrose, né? Como sempre, o Dean Ambrose bancando de engraçado, né? De fato, ele quando é engraçado, né? É muito bom. Ele seria um ótimo lutador stand-up, né? Na verdade ele já é, mas se tivesse um show de stand-up, eu acho que o Dean Ambrose faria um grande sucesso. E aí o The Miz vai, se irrita e ataca o Dean Ambrose. Começa a atacar o Dean Ambrose, e aí ele segura o Dean Ambrose pra Maryse dar um tapa nele. Só que aí o Dean Ambrose abaixa e a Maryse acaba acertando o tapa no The Miz. Com isso, o Dean Ambrose aproveita, aplica o Dirty Deeds em cima do The Miz e sai com o título intercontinental e fim de segmento. Não temos mais nada relacionados aos três no restante do show, né? Diferente de que antes, que o The Miz aparecia em diversas partes do show, seja no backstage e tal. Enfim, não teve nenhuma confirmação quando vamos ter um combate da revanche do The Miz. Talvez seja semana que vem, talvez seja na outra, talvez seja até mesmo no Royal Rumble, né? Porque não importa se eles vão lutar no Royal Rumble Match, isso não impede eles lutarem uma luta pelo título intercontinental também. Enfim, mas se não rolar uma luta pelo título intercontinental no Royal Rumble, a gente pode dizer que os focos estão realmente enormes para o Royal Rumble Match, cara. Porque até agora, a única luta que foi confirmada é do título universal, do título mundial e o Royal Rumble Match. Nós não vamos ter só essas três lutas, obviamente. Eu acho que a gente vai ter alguma luta da divisão Cruiserweight, deve ter alguma luta das mulheres. Mas fora isso, tem que ter mais alguma ali. Porque se não tiver, é porque a WWE realmente não interessa os demais cinturões. É o Royal Rumble Match o foco dela, porque vai ter coisa grande lá, né? Então, por um lado é bom. Por um lado é bom que o Royal Rumble Match vai cada vez ficando mais credibilizado. Vai tendo um hype cada vez maior. Por outro lado, pode ser ruim isso, porque se depois decepcionar, vai decepcionar o dobro, porque a expectativa tá lá em cima, e aí se não cumpre, meu Deus, vira o fim do mundo. E também tem o lado de que o título intercontinental fica sem definir um pay-per-view, mas eu não acho isso um absurdo de meu Deus, que ridículo isso. Em pay-per-views onde é tipo Royal Rumble, Survivor Series ou até Money in the Bank, eu não vejo mal se o cinturão ali do midcard não for defendido, caso o participante for participar da luta, né? Seja no Money in the Bank da Ladder Match, seja no Royal Rumble no Royal Rumble Match, ou seja no Survivor Series da tradicional 5 contra 5 Survivor Series Match. Agora, nos demais pay-per-views eu sempre
acho que deveria sim ter uma defesa de títulos. Enfim, não dá pra comentar mais sobre Dean Ambrose e The Miz, porque eles ainda não desenvolveram nada da rivalidade entre eles, né? Segue as mesmas provocações e eu não acredito que o The Miz vá recuperar esse cinturão fácil assim. Eu acho que o Ambrose vai seguir como campeão, pelo menos até o WrestleMania. Bom, e aí depois nós tivemos a Nikki Bella caminhando backstage, ela ia em direção ao ringue, tinha um combate marcado com a Natália, mas a Natália vai e ataca ela, né? Ataca a perna dela e a Nikki fica sentindo as dores lá. Enfim, e aí a Natália entra pro combate e vem a Nikki, né? Parecia que a Nikki não viria, mas ela aparece. E a Nikki não espera nem o combate começar, parte pra cima da Natália e as duas começam a se bater sem parar. A Nikki batendo na Natália sem parar, depois a Natália volta na Nikki, começa a bater sem parar na Nikki, depois a Nikki volta na Natália e começa uma porrada louca. Assim, não dá pra gente esperar um tipo de porrada igual essa. Igual, por exemplo, a gente viu um Brock Lesnar e John Cena, igual já teve, de um Triple H, de Roman Reigns. Então, pra mulheres, não é querendo colocar inferioridade nas mulheres, mas o físico é outra história. A gente sabe que o físico dos homens ele é mais avantajado, isso é natural. Espero que não venha nenhum feminista, porque existe sim homem feminista aí nos comentários, ficar com raiva porque eu falei isso. Mas pras mulheres, eu acho que o que aconteceu aí foi bom. Foi bom, me surpreendeu até essa porrada que as duas tiveram. Foi interessante, eu gostei. Não teve o combate delas, adiantaram para outro momento, né? Quem sabe para semana que vem, quem sabe para outra, a gente não sabe exatamente. Mas isso é bom porque prolonga a rivalidade que tá, no fim das contas, até que boa, né? Não, assim, tá sabendo utilizar bem a Natália, como o Rio, que eu acho que ela vai ser melhor utilizada assim agora. Antes a Natália fez, já tava enjoando. E a Nikki Bella segue sendo a Nikki Bella desde quando retornou. Toda vez chega alguma diva ali, fala mal dela, fala mal do John Cena, fala mal dela do Total Divas, etc. A Nikki vai se humilhar bastante, mas depois consegue se recuperar, vencer a lá John Cena. E eu continuo achando que vai fazer uma caminhada rumo ao título feminino na WrestleMania. Bom, e aí depois nós tivemos o Dolph Ziggler lá no backstage sendo entrevistado pelaquela repórter do SmackDown. E ela pergunta por que ele atacou o Kalisto, o Apollo Crews, por que ele estava tão bravo. E ele não responde, só caminha. E aí o Kalisto entra no ringue, né? Ele tem um combate com o próprio Dolph Ziggler. E bom, eles vão para esse combate, Ziggler e Kalisto. Um combate tava assim, ele equilibrado no começo. Depois o Ziggler começou a dominar. Parecia até fácil, mas aí ele acaba bobeando e o Kalisto vence o Dolph Ziggler. Eu gostei dessa ideia. Eu até, na hora, falei, o Kalisto tinha que vencer pra irritar mais ainda o Dolph Ziggler. Foi o que aconteceu. O Kalisto venceu, não conseguiu nem comemorar, o Ziggler já atacou ele de novo. Começou a atacar ele, começou a dar cadeiradas nele e aí veio o Apollo Crews. O Apollo Crews pra tirar satisfação, pra ajudar o Kalisto. Só que o Apollo Crews é tão incompetente que ele foi lá pra apanhar. O Ziggler deu cadeirada nele também e bateu nos dois. Confirmou a heel turn. Eu já achava que era heel lá na semana passada, acho que nem precisava dessa confirmação, mas pra quem tinha dúvidas ainda, é heel turn mesmo do Ziggler. O legal é os motivos tá na cara, ele não consegue mais aceitar essa sequência de fracassos, de derrotas, de ser um desacreditado. Existem duas formas de você ser um desacreditado. Você ser a lá Dolph Ziggler do ano passado, que era desacreditado, mas aí lutava e no fim conseguia ganhar uma hora ou outra. A lá Daniel Bryan também faz muito disso. Ou a lá o que ele tá fazendo agora. Se irrita tanto em perder que resolve virar do mal. Resolve trapacear, resolve se revoltar, resolve não querer mais ajuda. Resolve virar contra o público, etc. E é o que o Ziggler tá fazendo. Então vão trabalhar num heel meio que ou rejeitado, ou individualista, né? Tipo o que o Neville tá fazendo muito agora, né? Tipo o que o Neville tá fazendo agora também. Usando essa justificativa de que ninguém lhe dava bola pra ele, e agora ele não quer nem saber de ninguém também. E o Ziggler pode usar meio que isso também, pelo menos inicialmente, nesse personagem dele, heel. Depois ele pode mudar pro personagem dele. Eu não acho que esse personagem de heel do Ziggler vai se parecer com aquele personagem lá atrás, da antiga Theme Song, que andava com a Vicky Guerreiro. Aquele personagem era um cara que acreditava em si. Era um cara que se achava pra caramba, era um mala. Diferente da personalidade atual do Ziggler, que na verdade ele é heel exatamente por não acreditar em si, por estar cansado já de fracassar. Então ele, se revoltou com ele mesmo e com todo mundo. Então não dá pra ser o mesmo heel do passado, dá pra ser um heel diferente e bom também.
eu vejo grandes coisas pro Ziggler. Bom, eu acho que vai ter rivalidade agora com o Apollo Crews. É bom também, porque a gente envolve ali o Apollo Crews e o Kalisto em rivalidades, que até então eles estavam meio que estacionados, agora não estarão mais. São bons wrestlers, vão poder ser aproveitados através disso. Vamos ver o que rola aí pela frente, né? Tô interessado para ver como que vai ser o Dolph Ziggler de 2017. Bom, e aí depois a gente vai para um combate do American Alpha versus a White Family, né? A revanche da White Family pelo título das tags. Bom, o combate eu achei assim muito chato. Igual os demais, eu não gostei muito do combate. Assim, eu gosto da White Family, eu gosto do Bray Wyatt, eu gosto do Orton. Acho personagens assim excepcionais. O Orton com certeza um dos maiores superstars, que é diferente de wrestler. Não acho o Bray Wyatt e o Randy Orton grandes wrestlers. E aí, me desculpa aos fãs, eu gosto demais, já falei dos personagens deles, da mix skill deles, superstars demais. O Randy Orton pra época dele, ótimo, também um dos grandes. Porém, em ringue, cara, é difícil você ver os caras fazerem algo assim legal. É muito, mas muito, assim, cansativo. Eles precisam de estipulações especiais. Não adianta. Bray Wyatt e Randy Orton só fazem combates realmente bons, na maioria das vezes, quando tem uma mesa para quebrar, quando tem uma cadeira para usar, um objeto ali para usar. Fora isso, eles fazem combates razoáveis. Então, foi o que a gente viu nesse combate, né? O American Alpha, embora sejam caras legais, sejam caras bons em ringue, diferente de personagem que eu acho que ele ainda tem mais a se desenvolver como personagens, apesar que eles estão ali nas tags, então o tag não tem essa de desenvolver tanto personagem, né? Pelo menos essa do SmackDown atual, enfim. Mas o Bray Wyatt e o Randy Orton não conseguiram fazer lá o seu grande combate, o moveset deles também é um tanto limitado. E, bom, e o que acontece é o que se esperava, né? A White Family se desentendeu de novo. O Randy Orton foi para fazer o DDT da segunda corda. O Luke Harper acabou sendo acertado por ele. Parece até que esses ataques que o Randy Orton tá fazendo não é sem querer. Porque, mano, é muito, mas muito, assim, burrice do Randy Orton fazer isso. Parece que ele tá fazendo de propósito mesmo. Tá querendo irritar o Luke Harper. E o Luke Harper vai, volta depois e atrapalha o Orton, né? Simplesmente distrai o Orton, que toma rolamento do Chad Gable, e aí o American Alpha mantém o cinturão. Logo depois eu pensei, velho, agora acaba a White Family, agora vai rolar os ataques, etc. E aí o Randy Orton, o Luke Harper ficam se encarando, super bravos, aí aparece o Bray Wyatt pra separar. Na hora que o Bray Wyatt apareceu, eu falei, velho, vai acontecer do Orton trair o Harper ou o Bray traiu o Orton, ou sei lá, vai acontecer alguma coisa aí, não vai ficar barato. E pra minha surpresa, o que aconteceu foi o Luke Harper dando super kick no Bray Wyatt. Na hora que ele deu o super kick no Bray Wyatt, a forma como o Orton e o Bray Wyatt olharam a forma como o Harper e o Orton olharam pro Bray, mano, eu na hora, por um minuto, pensei, caraca, quer dizer que o Harper e o Orton estão traindo o Bray, quer dizer que eles vão se aliar, mas eles que se desentendem toda hora. Era tudo armação isso? Será? Aí não, na verdade, realmente foi um chute sem querer ali do Harper, que deu uma mensagem pro Orton, depois deu uma mensagem pro Harper, e tipo, o Bray Wyatt vai e sai caminhando, depois o Harper sai caminhando, depois o Orton sai caminhando, né? White Family desunida quase totalmente, né? O que eu tô vendo aí é que no fim das contas não vai ficar o Luke Harper do lado do Bray Wyatt, não vai ficar o Orton do lado do Bray Wyatt, e também eles não vão ficar amigos, né? Vai virar ali um si contra si. Eu tô achando que vai dar nisso, porque cada vez mais não tá parecendo nem que o Orton e o Bray vão trair o Harper, e nem que o Harper e o Bray vão trair o Orton. Tá parecendo que cada um vai deixar o outro, simplesmente vai largar o outro, de raiva, porque o Bray não tá conseguindo apartar. O Orton e o Luke Harper estão brigando de muito tempo. Ele vai ter que escolher um dos dois. Ele vai escolher o discípulo antigo, mais confiável, ou o Orton, que vive uma melhor fase, digamos assim. Ou nenhum dos dois. Porque se ele não escolher nenhum dos dois, seguir tentando dar uma isentão ali, de não, vamos fazer união, vai acabar ficando sem nenhum. Porque um deles vai virar contra ele e ele vai ficar revoltado. É difícil dizer o que vai acontecer nessa storyline. Ainda mais depois desse acontecimento final aí, o Luke Harper acertando o Bray Wyatt, mesmo que foi sem querer, mas acertou.
Eu não sei se o Bray Wyatt vai querer deixar barato isso, se ele vai querer trair o Luke Harper depois e ficar ele e o Orton. Mas o que eu faria é o Bray Wyatt fica revoltado com esse ataque do Luke Harper, mesmo sem querer, e ataca o Harper. Depois que ele ataca o Harper, o Orton vai e ataca o Bray. Também de revolta. E aí, pronto, vira a rivalidade dos três ali. Orton contra o Bray Wyatt e Bray Wyatt contra o Luke Harper. Eu acho que é a melhor forma de a gente ver ali acontecer esse tipo de coisa. E eu começo a crer que o Randy Orton na WrestleMania, ele pode fazer o que ele fez na WrestleMania 26 contra o Cody Rhodes e o Ted DiBiase, né? Fazer um combate ali triplo, né? Simplesmente pode ser isso. Eu acho, né? Enfim, esse é meu palpite até então. Bom, e aí depois lá no backstage nós tivemos lá outra confusão da Becky Lynch junto com a Alexa Bliss e o Daniel Bryan, né? E a Becky Lynch fala que ela finalizou a Alexa, e mesmo a Alexa sendo a lutadora, mesmo assim ela merece uma chance pelo título, porque era a Alexa. Aí o Daniel Bryan fala que sim, ela tá certa, e marca um combate pra semana que vem, numa Steel Cage, né? Vai ser o último combate, acredito eu, entre a Becky Lynch e a Alexa Bliss. Legal, uma exploração diferente, ainda mais para as mulheres, isso é bom, quem sabe elas conseguem desenvolver algo interessante. E é um bom final de rivalidade, espero eu que seja o final de rivalidade, né? Porque chega de Alexa contra Becky, que a Alexa mantenha o cinturão novamente e que a lutadora finalmente revele sua identidade também, né? Enfim, e é interessante porque dá a entender que talvez nós também não teremos o combate feminino do SmackDown no Royal Rumble. Então cada vez menos combates no Royal Rumble, né? Interessante isso, cara. E bom, depois nós tivemos também um combate da Carmella contra a Velma do Scooby-Doo, né? Mais conhecida como lutadora local. Ela lutou lá, então, contra a Velma. O James Ellsworth ficou lá do lado de fora, né? Que tá atuando como manager dela. Atrapalhou a Velma e aí a Carmella conseguiu vencer. Segue nessa parceria, então, de Carmella e James, né? Pode resultar em algo bom, porque estão utilizando o James em alguma coisa útil, pelo menos. Junto com a Carmella vai seguir ali, quem sabe, ganhando essas lutadoras locais, ganhando outros combates. E o interessante é que, quem sabe, com isso, a Carmella, com uma sequência de vitórias, possa estar em breve disputando o título. Embora eu acho que ela não vai chegar a ganhar antes da WrestleMania. Eu acho que ela pode ganhar depois, quem sabe depois da Nikki Bella ter vencido e tal, voltar uma rivalidade delas, quem sabe, né? E aí, finalmente, o evento principal, então, Baron Corbin versus John Cena. E bom, olha, esse combate também não me agradou tanto. Eu, assim, gosto do Baron Corbin. O John Cena de 2015 pra frente vem sendo um bom wrestler, com certeza. Ninguém, acho que, nega isso. Até os mais haters sabem que o John Cena melhorou. Se tivesse sido esse John Cena a carreira inteira, com certeza esse tal de Cena Sucks não existiria. Mas não foi, de fato. E o engraçado é que o John Cena antigo parece que até voltou, pelo menos por um dia, né? Porque nesse combate com o Baron Corbin ele apanhou a maioria do combate. No final fez o Attitude Adjustment e John Cena Winslow, né? Pareceram muito com os combates que ele tinha lá na época de 2011, 2010. Era exatamente dessa forma que eu lembro, né? Enfim, velhos traumas. E bom, primeiramente, eu não acho que o Baron Corbin fica descredibilizado com essa derrota, porque tipo, ele tava invencível, tava ganhando de todo mundo, é um gigante e ele perdeu pro John Cena, cara. Perder pro John Cena não é uma coisa que vai te enterrar pra caramba, porque é o John Cena. É o John Cena, então, tipo, já é tão comum que perder pra ele não é um negócio assim que, meu Deus do céu, já era toda a credibilidade que construíram pro Baron Corbin. Não. Não é tão esse estágio dessa forma. Até porque ele não tava com uma streak de invencibilidade. Ele já tinha perdido outra vez, uma vez no caso, pro Dolph Ziggler, né? Que foi lá no começo. Então não era invencibilidade. Não é igual um Braun Strowman, por exemplo, que é invencível e aí seria bastante escroto se ele perdesse um show semanal tal ali, sei lá, pra um Roman Reigns da vida. No caso do Baron Corbin, ele já tinha perdido, ele só tava com uma sequência boa, e não significa que ele tava invencível. Então perder pro John Cena não é tão descredibilizado assim, né? Ele rivalizou ali. O John Cena precisa estar upado pro Royal Rumble para ter uma credibilidade ali, né? Grande para enfrentar o campeão mundial AJ Styles. Então faz muito sentido ele vencer, sim, o Baron Corbin. Eu acho que
tem total sentido acontecer isso. E o Baron Corbin, eu acho que continua ali dos grandes. Com certeza vai seguir ali ganhando vários combates seguidos. Eu duvido muito alguém além do John Cena ganhar dele hoje ali, dos que tem no SmackDown. Eu acho muito difícil, só se ele rivalizar com um cara tipo Randy Orton. Mas fora o Randy Orton, eu não vejo um cara over assim para ganhar do Baron Corbin. Talvez o Dean Ambrose, mas sei lá. Se tiver um confronto dos dois, 1-1, não sei não se o Dean Ambrose venceria o Baron Corbin não, né? Mesmo sendo over, a gente sabe que a WWE ela tem mania de não colocar gigante pra perder pra um cara mais leve assim, não que o Dean Ambrose seja realmente tão leve assim, mas em comparação os dois ali, a gente sabe que tem uma grande diferença, tal. Enfim. Agora, quanto a John Cena contra AJ Styles, né? A gente vai comentar um pouco disso no Raw e no SmackDown, porque agora o Undertaker, né, confirmou lá a participação no Royal Rumble Match. Eu considero você que não assistiu o podcast do Raw, assista o podcast do Raw, que eu comento um pouco sobre essas teorias de ter Undertaker contra o John Cena na WrestleMania, mas eu vou dar uma resumida aqui. Bom, galera, é o seguinte, o John Cena, a gente sabe que ele vai ser campeão mundial num pay-per-view grande. Vai bater não, né? Mas vai empatar o recorde do Ric Flair uma hora ou outra. Eu acho que isso é inevitável. E o Royal Rumble é um dos 4 grandes. O John Cena também, nas suas rivalidades, tem costume de, por mais que perda várias, a última ele sempre ganha. Até o CM Punk, que teve que ficar 2 anos ali dando empate, ganhando roubado, seja de que forma for, mas ele segurou 2 anos no último ano lá no Raw. Ele vai e perde pro John Cena também. Ninguém escapa do John Cena, ninguém escapa desse fator. Pode não ser agora, mas o AJ Styles, se seguir como campeão, uma hora ele vai perder pro John Cena. E mesmo se não seguir como campeão, uma hora ele vai perder pro John Cena limpo. Não adianta, é inevitável. Ninguém, absolutamente ninguém sobrevive a isso. Então, eu acho ainda mais provável que possa ser agora, quando a gente lembra que o Undertaker, como vocês viram, está confirmado por Royal Rumble Match. Por quê? Porque faz sentido, cara. Já vem especulando há bastante tempo. A galera tá querendo, a galera tá pedindo. O Undertaker não entraria no Royal Rumble Match à toa, se não fosse pra fazer algo grande. Esse algo grande seria ganhar, e aí lutar contra John Cena no evento principal da WrestleMania pelo título mundial. E aí vão dizer, poxa, mas aí o Undertaker perder de novo? Não necessariamente. Poderia acontecer de ele ganhar e depois se aposentar, deixar o título vago, por que não? Não acharia ruim isso, seria uma boa. E mesmo se perder, faz sentido pelo menos acontecer esse combate. Agora, o que tem de empecilho nessa teoria é que, primeiro, pode ser que o Braun Strowman, por ter olhado lá o Undertaker, por terem colocado aquele segmento dele assistindo tudo, na verdade ele seja meio que um cara ali a eliminar o Undertaker e rivalizar com o Undertaker. E aí não acontecer exatamente Undertaker contra John Cena, o John Cena não ganhar o título mundial. Só que se o John Cena não for ganhar o título mundial, como que ele vai perder? Ele vai perder de novo pro AJ Styles? De novo, tipo, pra que eles vão repetir algo se não vai ter uma novidade? Se o AJ Styles vai ganhar limpo de novo? Qual que é o sentido disso? Por que eles fariam? Por que eles repetiriam isso pra fazer mais do mesmo? Eu acho muito difícil não acontecer nada. O John Cena pode até perder, mas limpo, alguma interferência tem que ter. Essa interferência, muitos apostavam no Undertaker. Só que se o Undertaker já confirmou a participação dele no Royal Rumble Match, não tem pra que ele querer interferir nesse combate. Então é cada vez mais difícil de acreditar que o AJ Styles vai conseguir como campeão. Agora, o que acontece é o seguinte, o AJ Styles faria o quê? Na WrestleMania? Só antes de eu falar sobre isso, foi também outro boato, né? Só repetindo o que eu falei no Raw. Outro boato é que saiu lá, que tinha vazado o pôster do John Cena contra AJ Styles Eliminate Chamber. Vale lembrar que esse pôster saiu até antes do SmackDown, onde o John Cena voltou. Então não venham dizer que tipo, inventaram por causa dos boatos. Não, foi até antes que saiu, né? Então, se você juntar todos os pontos, faz sentido demais o John Cena ganhar. Agora, voltando ao que eu tinha perguntado, aonde o AJ Styles estará na WrestleMania? Porque se ele perder o título pro John Cena e não recuperar, aonde ele vai estar? Aonde? Não tem resposta, não tem um adversário, não tem um rumo pro AJ Styles. Esse é o mais complicado. O AJ Styles vai pra rota do título intercontinental? Eu não sei se o cara realmente... Um cara igual o AJ Styles, a credibilidade que ele tem atual é pra título intercontinental, é pra coisa muito maior, é pra rivalidade muito maior.
Então, cara, se não, é muito difícil apostar que o AJ Styles fique fora de algo grande, só que ao mesmo tempo não dá pra imaginar o que, se não for o título mundial. Porque ele tá no SmackDown, o título intercontinental não é uma coisa grande ao nível de AJ Styles atual, o título universal é do Raw, só se ele rivalizasse com alguém, mas quem? Quem ele poderia rivalizar ali? Ah, talvez um Samoa Joe? Talvez, mas eu não sei como que o Samoa Joe vai ser bucado assim no main roster. Então é difícil, tem esse fator de, tipo, se o AJ Styles perder, ele vai fazer o quê? Existe esse empecilho, junto com o empecilho do Braun Strowman que eu falei. Então essa teoria do John Cena enfrentar o Undertaker na WrestleMania, ela não é tão, assim, 100% confirmada, tão 100% certa, né? Tem um garoto, amigo meu, que ele fala de uma teoria de onde o John Cena ganharia do AJ Styles. No Eliminate Chamber ele perderia pro AJ Styles. E aí então na WrestleMania nós teríamos Undertaker como vencedor do Royal Rumble contra John Cena, 16 vezes campeão mundial e buscando a 17ª vez, né, ganhar 17 vezes o título mundial, passar o recorde do Ric Flair. E o AJ Styles como campeão mundial. Faria uma triple match, né? Vale lembrar que o Undertaker ele não tem mais essa de streak na WrestleMania, então ele pode fazer um tipo de combate diferente que nunca fez, no caso um combate triplo, né? Poderia colocar a carreira em jogo, meu colega chegou a falar isso, né? E aí nós teríamos num evento principal AJ Styles como campeão mundial, John Cena possivelmente se tornando recordista da história dos títulos mundiais e o Undertaker ainda aposentando. Teríamos 3 fatores grandes, né? O problema é que não tem muito sentido, porque a gente não imagina o Undertaker envolvido em algo assim. Não é muita cara do Undertaker esse tipo de coisa, correto? Então, é complicado essa teoria dele, mas pensando bem, ela responde um pouco aonde o AJ Styles estaria na WrestleMania, certo? Só que ela não dá uma certa confiança, pelo menos pra mim. Então eu gostaria que vocês comentassem aí, vocês que apostam no John Cena contra o Undertaker, e o AJ Styles? Aonde você acha que ele estará? Com quem você acha que ele lutará? Pelo quê? Ganhará ou não ganhará? Como é que vai ser? Agora, para os que não apostam no John Cena contra o Undertaker, para os que apostam que o AJ Styles seja como campeão, como ele seguirá como campeão? Quem vai interferir para ajudar ele? Ou ele vai ganhar limpo de novo? E qual é a ideia de fazer ele ganhar limpo de novo, caso você aposte nessa? O que eles vão fazer com o John Cena na final, depois de perder 2 vezes limpo pro AJ Styles? O que vão fazer com ele? Porque tem essa também, se o John Cena não vence o AJ Styles, vamos supor que isso aconteça, o que o John Cena vai fazer na WrestleMania? Tem essa questão também. O que ele vai fazer? Se o The Miz ainda fosse campeão intercontinental, dava até pra fazer uma rivalidade ali com o The Miz e ele se tornar pela primeira vez campeão intercontinental na WrestleMania. Como o The Miz não é um pouco mais difícil acreditar. Mas não é impossível. Pode ser que ele se torne a primeira vez campeão intercontinental na WrestleMania contra um outro adversário que tiver ele como campeão. Pode ser o Dean Ambrose. O Baron Corbin eu acho que não vai ser, não. Pode ser o Dean Ambrose, a rivalidade do Dean Ambrose contra John Cena. Eu não acharia ruim. Apesar que eu acho que aí o público ia todo a favor do Dean Ambrose. Por isso que seria melhor o The Miz, porque faz mais sentido. Até em termos da história da rivalidade dos dois. Mas, né, vamos ver. É várias questões difíceis de se responder agora, mas é várias questões que vão chegando, então a gente tem que fazer elas e através delas pensar. Então, respondam aí vocês, comentem quem vocês acham que vai ganhar, exatamente isso tudo. Tô cada vez mais confuso, eu acho que vou fazer um vídeo específico falando disso. Enfim, deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito, obrigado por ter assistido, um abraço, até a próxima e fui!